Eu vou te contar nesse vídeo a razão de você e eu lermos a Bíblia e muitas vezes não entendermos. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia. Muito prazer, meu nome é Patrícia Jacobi. Se você está a fim de conhecer mais sobre a Palavra de Deus, inscreva-se aqui no canal e aproveita para me seguir lá nas outras redes sociais e inscrever-se no Desenhando a Bíblia Kids também. Bom vídeo! Chegou o momento de saber o porquê de você ler a Bíblia e não entender. Eu tenho certeza que você já se sentiu muito mal por causa disso, não é mesmo? Eu já. Você deve achar que o problema é com você, que você tem alguma deficiência, alguma barreira, dificuldade, condição especial que te impede de entender a palavra de Deus, não é mesmo? Eu quero te dizer que essa situação é muito mais comum do que você imagina. Porque a verdade é que sim, existem diversos abismos entre nós e as Escrituras que dificultam o nosso entendimento claro. Mas com a leitura, métodos corretos e o Espírito Santo, esses abismos são ultrapassados e conseguimos chegar no sentido claro da Bíblia. Antes de vermos quais são esses abismos que nos impedem de entender a palavra de Deus com clareza, eu quero dizer que esse vídeo tem como fonte o livro Mosaico Bíblico do pastor Marcos Botelho. Tem o link dele na descrição caso você queira adquiri-lo e aprender mais profundamente sobre esse assunto e ler a Bíblia corretamente com autoridade para entender tudo que Deus tem para sua vida. Mas vejamos aqui quais são esses abismos. Primeiro, o abismo cronológico ou temporal. Quando lemos a Bíblia, estamos diante de um compilado de textos finalizados há muitos anos. Os mais recentes há mais de 2000 anos. Isso é muito tempo. Pensa lá nos livros clássicos que você precisava ler nas aulas de literatura, escritos há mais de 100 anos. Eu particularmente tinha muita dificuldade. Muitos deles vinham até mesmo com o significado de algumas palavras no rodapé. Isso porque existem palavras, termos, objetos e expressões ali que não existem mais na atualidade. E sem uma breve pesquisa, fica difícil de entender o que o autor quis dizer. Agora, imagine em um texto escrito há mais de 2000 anos. É natural a diferença de pensamento. Boa parte do que foi escrito estava condicionado à cultura e conhecimento da época. Portanto, se aplicarmos a visão de hoje à leitura bíblica, não entenderemos a cosmovisão da época e nos distanciaremos ainda mais da intenção final do autor. Por isso, estudar a antiguidade é importante e te ajudará a entender melhor a Bíblia. Número 2. O abismo geográfico ou espacial. Mesmo que você tivesse nascido na região que os textos foram escritos, você teria dificuldade de entendê-los plenamente. Pois em tanto tempo, como eu falei anteriormente, muita coisa mudou. Imagine para nós, que somos de outros lugares tão distantes. A geografia, fisicamente falando, muda muito com o passar do tempo. Além de que cada região da Bíblia representava algo específico para o autor e os primeiros leitores sabiam o significado por fazer parte daquele momento e região. Por exemplo, a Judéia. O autor se refere aos judeus que sobreviveram ao exílio, mantendo-se puros e isolados. Quanto à Galileia, também foram sobreviventes ao exílio. Não se misturaram com outras nações, porém adotaram uma teologia que não era muito bem vista pelos demais. Por isso, eles eram desprezados. E então a gente entende que sempre que nós lemos um texto que se refere a Jesus como Galileu, é um tom pejorativo. Natanael diz lá em João 1,46, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, que fica na região da Galileia. Já os samaritanos eram judeus que se misturaram com outros povos, por isso não eram bem vistos pelos demais, para não dizer odiados. Por isso Jesus fala da parábola do bom samaritano e também nós lemos a passagem da mulher samaritana conversando com Jesus, um judeu da Galileia. Quando nós entendemos sobre essas diferenças, o texto faz muito mais sentido. Quando um local é citado, não se trata apenas de um local geográfico,
existem significados que os primeiros leitores conseguem entender facilmente, diferente de nós se não estudarmos. Número 3. Abismo cultural ou de costumes. Eu sou brasileira e eu sou casada com um boliviano. Mesmo os dois países sendo latinos, pensa na diferença cultural que existe em casa. Isso é realmente difícil de lidar. Agora, imagine a nossa cultura para a cultura bíblica, que é totalmente diferente. A nossa cabeça é ocidental, são costumes muito diferentes dos orientais. E normalmente, quando vamos ler um texto bíblico, nós lemos com os olhos da nossa cultura. Por isso que nunca vai fazer sentido. Um exemplo disso está na parábola do filho pródigo. O filho retornou à casa do pai, o qual imediatamente ordenou: coloquem-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Isso era uma forma de dizer que o seu filho não se tornaria escravo, pois os pobres e escravos que andavam descalços. E também o fato do pai correr até o filho, apenas os escravos corriam daquela forma. Ao fazer isso, o pai estava rompendo com os costumes e demonstrando amor e compaixão, assim como Deus Pai tem compaixão do perdido. Número 4. O abismo linguístico. Esse abismo acabou sendo encurtado por causa das nossas traduções bíblicas. Já ajuda muito, ufa! Mas mesmo assim, algumas palavras traduzidas não conseguem expressar o pleno sentido da língua de origem. O que torna ainda mais difícil é que as línguas que a Bíblia foi escrita são línguas mortas. Deixa eu te dar um exemplo. No grego koiné, que é uma variante da língua grega em que foi escrito o Novo Testamento, há a voz passiva, ativa e média. Na voz ativa, o sujeito realiza a ação. Na voz passiva, o sujeito recebe a ação. Quando Paulo pergunta em Atos 19:3, que batismo vocês receberam? Obviamente se trata de uma voz passiva, já que ninguém batiza a si mesmo. Até aqui tudo bem, certo? Agora, o texto de Efésios 5:18 já complica um pouco. Nós lemos: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui o verbo encher no grego também é na voz passiva, indicando que não podemos encher a nós mesmos com o Espírito. Mas na tradução em português, essa ideia não fica assim tão clara, percebe? Por isso que algumas traduções mais recentes tentam resgatar o sentido original, como na versão Nova Almeida atualizada que diz: mas deixem-se encher do Espírito. Percebe a diferença? O abismo linguístico não é assim tão fácil de se transpor. Muitas vezes é preciso estudos profundos para buscar o sentido original do texto. Número 5. O abismo literário ou da escritura. Antigamente, o conhecimento era passado de pai para filho de forma oral, diferente de hoje, que usamos muito a escrita. Eu sei que pode parecer não confiável, porque na nossa cabeça tem aquela brincadeira de telefone sem fio, que tudo vai mudando as frases, mas naquela época não era assim. A tradição oral era muito séria e eles eram muito fiéis naquilo que eles transmitiam uns para os outros. A nossa forma hoje de passar o conhecimento é científica e linear, mas antigamente a forma era espiral, ou seja, eles contavam e recontavam cada vez com mais detalhes um fato. Eles não eram científicos na forma de escrever, e sim poéticos. Mesmo as narrativas eram escritas de maneira poética. Gênesis 1 nos conta a criação, e lá em Gênesis 2 começa uma nova criação. Veja, não é linear, mas a narrativa sempre se repete, seguindo a mesma estrutura e com mais detalhes. Número 6. E por último, o abismo espiritual ou sobrenatural. A nossa experiência espiritual é diferente da época da Bíblia. No Antigo Testamento, Deus falava de forma direta e audível com os homens e mulheres que escolhia. Já no Novo Testamento muda um pouco. Deus fala poucas vezes, como com Maria e José. No batismo de Jesus também a gente ouve a voz do Senhor audível. E no Monte da Transfiguração, Deus diz: ouçam-no, se referindo a Jesus. A partir de então, Deus fala através de Cristo. Mais tarde,
Jesus envia o Espírito Santo no Pentecostes e quem passa a falar são os apóstolos, que são as pessoas que caminharam com Cristo. A espiritualidade pós-evangelho entregue a nós e pós-igreja primitiva se reflete de forma diferente do que os patriarcas experimentaram, percebe? E eu não estou dizendo que hoje Deus não possa falar de forma audível. Pode, mas já não é uma experiência tão comum como naquela época. Agora você entende a razão de ser tão difícil de entender a Bíblia, ou pelo menos entender exatamente aquilo que o autor quis dizer? Nós não podemos transportar o nosso modo de pensar, cultura nem o conhecimento científico de hoje para os textos da antiguidade. Para entender o real significado do texto antes de aplicarmos para os dias atuais, nós temos que compreender como pensavam os autores e o povo a quem o texto se dirigiu originalmente. Eu não quero te desanimar com tudo isso, mas eu quero que você tenha consciência desses abismos para você não achar que você tem algum problema, porque muita gente me fala, Patrícia, eu não entendo a Bíblia. Enfim, então eu quero que você saiba disso e que também há formas de transpor cada um desses abismos com o Espírito Santo guiando seus estudos e com muita dedicação. Porém, isso é tema para outro vídeo. Se você quiser ultrapassar todos esses abismos para realmente ler e entender a Bíblia com autoridade e saber interpretá-la para os dias de hoje, tem o link desse livro na descrição desse vídeo. Não deixe de comprar para você crescer ainda mais em conhecimento da Palavra de Deus. Para abençoar esse canal, tem o Pix na descrição do vídeo. Se você deseja uma locução ou algum vídeo comercial, pessoal ou institucional, entre em contato comigo através do e-mail desenhandoabibliabr@gmail.com. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!